Indefensável na área, meu nome é Enos e hoje eu vou falar pra você sobre a história dos mascotes brasileiros da Série A de 2022. Vou falar pra você como é que foi a escolha de cada um deles e o que eles representam pra cada equipe, beleza? Mas antes disso eu queria contar com a sua colaboração. A gente tá com a meta aí de chegar a 1000 inscritos e estamos na metade do caminho. Então se você é uma pessoa que gosta de futebol, gosta de curiosidades, gosta de saber toda a história do futebol, então faz a sua inscrição aí que vai vir muito conteúdo top e vai ser da hora ter você aqui, beleza? Então, vamos lá pro nosso conteúdo agora e saber tudo sobre a história desses mascotes aí que alegram toda a torcida e tem toda a identificação dos seus times. E o primeiro mascote da nossa lista é o Coelho do América Mineiro. E falar sobre mascotes dos times de Minas é falar sobre Fernando Peruccetti, que era muito conhecido como Mangabeira. Ele foi responsável pela criação de vários mascotes dos times mineiros, assim como do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Porém, a primeira opção para o América Mineiro tinha sido um pato, que foi inspirado lá no Pato Donald da Disney. Pois ele tinha uma característica ali de reclamão e o time do América Mineiro nessa época reclamava muito da Liga Mineira, né? Só que esse pato ele não foi muito bem aceito pela torcida. E aí o Mangabeira teve que criar um novo mascote. Na criação desse novo mascote ele teve então a inspiração do sobrenome dos dirigentes da época lá. E aí ele criou esse coelho aí que representa a equipe até hoje e todo mundo conhece. E o próximo time que a gente vai falar é o Atlético Paranaense. Todo mundo conhece como Furacão. Porém, esse não é o seu mascote principal, né? O apelido Furacão foi dado em 1949 porque a equipe ela vinha de muitas goleadas históricas aí naquela época lá. O que muitos não sabem também é que o seu mascote oficial é um cartola, que representa ali a aristocracia da época de criação do clube, né? E em dezembro de 2018 teve uma reformulação ali no time, onde a gente teve mudança de escudo, mudança de ortografia do nome e também a criação de alguns personagens ali como mascotes da equipe, né? O presidente ele falou que queria voltar às origens e tal, e aí recorrendo ali ao nome original lá da ortografia da época, o Atlético ele era escrito dessa forma que a gente está conhecendo agora, né? Então o objetivo dele era voltar às origens ali e renomear o clube por conta disso. Então a gente achou muito estranho assim quando teve essas alterações aí, mas a explicação básica mesmo, resumida, é essa. E entre os mascotes que foram criados aí em 2018 tem a família Furacão. Ela vem para representar ali uma união ali entre o time e a torcida, né? E dentre esses mascotes aí tem um cãozinho lá chamado Furacão, em alusão a esse apelido que a equipe já tinha, né? E esse daí é um novo mascote que está sendo bem aceito e bem carismático aí, representando o Atlético Paranaense. E chegou a vez da gente falar do Atlético Goianiense, que tem um dos seus mascotes aí, o mais inusitado do futebol brasileiro, né? Ele é representado pelo Dragão e ele foi inspirado ali nos filmes de Kung Fu dos anos 30, então os dirigentes gostavam muito daquela figura lá que era forte, imponente, né? E quiseram representar a sua equipe com essa figura, e que tem pelo nome Dragolino. O nome Dragolino, ele vem da junção de dragão com o nome do zagueiro Lino, que foi responsável pelo gol de cabeça ali aos 48 do segundo tempo, no final do Campeonato Goiano de 2014. O Atlético tá vivo, Juninho, ergueu na grande área, Renan, subiu, deu um tapa, mandou pra linha de fundo, 48, falta 1 minuto pra terminar a decisão, alô torcida do Dragão, segura aí, escanteio, o Márcio vai pra área, fica dramático o jogo no Serra Dourada, Pedro Bambu, na cobrança do escanteio, o Atlético precisa de um gol, Lino, chacoalhou, é campeão, o Dragão, Lino de cabeça, subiu mais que todo mundo. E aí a equipe fez uma homenagem ao zagueiro herói, né? E chegou a vez da gente falar do Atlético Mineiro, o Galo. Esse daí foi mais uma criação do cartunista e jornalista Fernando Peruccetti, o Mangabeira. E ali nos anos 30, o time ele era muito de reverter placares e tal. E também nessa época era muito comum ter brigas de galo, né? Então, fazendo uma analogia ali entre os dois, ele viu uma semelhança ali e quis colocar como a força e imponência dos galos de briga para o Atlético Mineiro. Uma das frases que ele falava muito é: aquele que nunca se entrega e luta até morrer. O que acontece muito com os galos aí, né?
Inclusive, na história recente do clube aí, a gente também já viu várias reviravoltas aí, né? Umas muito conhecidas aí, como a do jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians, né? Foram duas viradas aí recentes e uma seguida da outra. Então, o Atlético Mineiro tá sendo bem representado aí pelo Galo Doido. E chegou a vez da gente falar do Avaí, que tem o Leão como seu representante, né? E o Leão é um dos mascotes mais escolhidos aí pelas equipes do Brasil, né? E com o Avaí não é diferente. Porém, esse mascote, ele tem uma curiosidade bem legal aí, que nos tempos de antigamente, lá nos anos 30, tinha um locutor que acompanhava bastante o time, né, chamado Olímpio. E ele fazia as locuções assim de uma forma muito energética e não deixava de demonstrar sua paixão pela equipe. E ele gostava muito da equipe, tanto que achava que os seus jogadores lá, eles tinham a força e a bravura de um leão e ficava enfatizando isso sempre, né? A equipe gostou tanto dessa analogia que trouxe o leão para representar a sua equipe e o mascote se mantém aí até hoje. E agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo é legal de falar porque das primeiras imagens que eu tenho na minha cabeça, assim, que meu tio é botafoguense, né? E uma das primeiras coisas que eu tenho, assim, é ter aqueles cartelinhos de adesivo, né? E naquelas cartelinhas de adesivo eu via lá um menininho lá urinando, pelado, sabe? E eu achava aquilo muito engraçado, só que eu não sabia por que aquele menino representava o Botafogo, né? E o que eu posso te falar é o seguinte: lá em 1957, o Botafogo foi campeão estadual e os torcedores foram comemorar lá no bairro de Botafogo. No meio do caminho, eles encontraram lá uma estátua que tinha um menininho urinando, né? E aí eles pegaram a camisa do Botafogo e a faixa de campeão e vestiram essa estátua. Ficou tão emblemática essa imagem aí que eles começaram a adotar essa imagem como o seu mascote. Mas antes do manequinho ser escolhido, o Botafogo era muito associado ao Pato Donald, né? Pois era um personagem assim que tem como característica ser reclamão e reivindicar sempre seus direitos, né? Uma das características também do Botafogo. E outra figura marcante aí da torcida do Botafogo é o Cãozinho Biriba, né? O Cãozinho Biriba tem uma história muito interessante também, porque ele era um cachorro que ficava ali pelas redondezas dos estádios e do centro de treinamento e acabou sendo adotado pela equipe, né? E o cachorro Biriba, o presidente do time sempre levava pra dentro do campo, né? Só que teve alguns casos aí que o time adversário não quis autorizar e tal, e isso aí gerava confusão e tal. Mesmo assim, o Botafogo pegou e criou um mascote do cachorro para representar o Biriba e deixar ele eternizado na história do time. E agora vamos falar do Bragantino. O Bragantino, lá em 1944, ele venceu o campeonato estadual organizado pela Federação Paulista de Futebol. E aí, para comemorar o título, o diretor ele mandou fazer um quadro com um leão e pendurar na sala de troféus da equipe. E aí, depois disso, eles pegaram e criaram o mascote com um leão que estava representado naquele quadro lá. E em 23 de abril de 2019, a Red Bull compra o Bragantino, fazendo com que tenha mais uma franquia dessa grande empresa aí dentro do Brasil. Então, soma-se agora o Bragantino ter dois mascotes, né? O leão de antigamente, que era o original, e também agora o touro da Red Bull. E agora vamos falar do Ceará, o Vozão. Quando fala Vozão, eu imaginava que era por conta da história do time de ser o mais antigo do estado, essas coisas assim, né? Só que pesquisando, deu pra perceber que a história era um pouquinho diferente. O que conta é que no centro de treinamento do Ceará também treinava ali as categorias de base do América Futebol Clube. E o diretor do Ceará, Meton de Alencar, gostava muito de chamar os meninos lá de netinhos, que pediam pra respeitar eles como avô deles, né? E de tanto ele ficar repetindo essa frase aí, foi adotado o mascote de vovô, de vozão, pela equipe do Ceará, né? E aí é essa história que conta a verdade sobre a criação do mascote do Ceará, o Vozão. E chegou a vez da gente falar do Corinthians. O que todo mundo pode pensar é que o seu mascote é o Gavião ou então o São Jorge, né, que é o padroeiro da equipe. Porém, o Gavião ele é associado ao Corinthians por conta da maior torcida, a Gaviões da Fiel. Só que ele não é o seu mascote oficial. E o São Jorge é apenas o padroeiro da equipe, né? O mascote oficial mesmo do Corinthians é o Mosqueteiro, que remete ao romance de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. E existem duas versões sobre a origem da história desse mascote. E a primeira versão conta que a transição do Corinthians da várzea para o profissional ali
foi o que deu o apelido de D'Artagnan para o Corinthians, sendo o quarto mosqueteiro da elite paulista, né? E os outros 3 mosqueteiros seriam Germânia, Internacional e Americano. E a segunda versão conta que em 1929 o Corinthians conseguiu a sua primeira vitória num amistoso internacional contra o argentino Barracas. E o jornal A Gazeta ficou tão empolgado que colocou ali como a garra dos jogadores do Corinthians como as de um mosquiteiro. Aí o apelido pegou e assim foi criado o mascote do Corinthians. Então não vai dizer por aí que o mascote do Corinthians é o Gavião, beleza? Agora você já sabe a história do time, ó. E agora vamos falar do Coritiba, né? Que tem como representante ali o Vovô Coxa. Ele que representa ali o time mais tradicional e mais antigo do Paraná, lá em 1909, por ali. Já tinha alguns alemães ali que davam os primeiros chutes e ali também iniciava o time do Coritiba. Então, nada mais representa bem os times do que um vovô com os traços alemães, que era a representação perfeita para todas as características de origem do time. Então, pessoal, essa daí é a história de alguns dos mascotes dos times brasileiros da Série A de 2022, né? Essa aqui é só a primeira parte. Vou terminando por aqui para não ficar muito grande o vídeo. E eu queria novamente contar com a sua colaboração para a gente chegar na nossa primeira meta lá de 1000 inscritos. Então, como a gente já está na metade do caminho, o seu apoio vai ser de suma importância para a gente alcançar esse objetivo juntos, beleza? Então, a gente vai ter muito assunto ainda aqui para falar sobre futebol, curiosidades, essas coisas aí que são muito interessantes para a gente. Então, conto com você e tamo junto. Até a próxima, Indefensável na área. Ah, deixa aí nos comentários se você já sabia a história de algum desses mascotes aí e qual foi o mais surpreendente para você. Abraço e até mais.